Então, essa parte de instrumentais, para quem já trabalha, né, no consultório, né, não vai ter tanta novidade. Né? Talvez um instrumental ou outro que não saiba o nome, ou às vezes você conhece por outro nome. Então, nessa aula, a intenção é a gente passar para vocês os instrumentais mais utilizados. Tá? É lógico que vão ter instrumentais, né, que às vezes não estão aqui. Lá no consultório eu uso outro instrumental. Então isso pode acontecer. Então os instrumentais utilizados em odontologia têm como função possibilitar ao cirurgião dentista e ao técnico em saúde bucal realizar os procedimentos de atendimento ao paciente. Então, para cada instrumental tem uma função apropriada. Né? Não adianta a gente tentar arrancar um dente com uma pinça, né? Então cada um tem a sua função. Então vamos sempre procurar utilizar o instrumental adequado para cada função. Então os instrumentais para exame clínico, né? A gente tenta agrupar por finalidade, né? Para facilitar a memorização, para a gente fazer os pacotinhos para esterilização. Mas não quer dizer que aquele instrumental é só para aquela determinada função, né? Pode ser usado em outras funções. Então, o espelho, ele fornece uma visão indireta. Então, a principal função do espelho é a gente enxergar onde a gente não está conseguindo enxergar diretamente. Então, se você for examinar um paciente, né, for examinar a parte de trás do incisivo central, né, desse dente da frente, você não vai ficar lá na cadeira baixando assim para ver, né? Você vai fazer o quê? Vai pegar o espelhinho e vai colocar atrás do dente e tentar visualizar. Então, a principal função do espelho é a visão indireta, tá? A sonda exploradora, né? Ela está sempre com o espelhinho, os dois andam juntos o tempo todo. Tem uma função de detectar falhas na estrutura dental. Então, para que serve a sonda? Então, gente, a sonda a gente vai passar na superfície do dente, onde a gente está suspeitando de ter uma cárie, por exemplo. Então, né, vocês estão examinando um paciente, um primeiro molar inferior, para ver se tem cárie. Então, você vem passando no sulco gengival. Se tiver um buraquinho, o que vai acontecer? Ela vai entrar naquele buraquinho e vai travar. Então, travou, na hora que você puxar, vai dar um estalo. Você vem de novo, coloca de novo para ver se está travando lá dentro. Então, isso daqui é para exame clínico. A pinça de algodão, ou pinça clínica, tem função de pegar materiais como algodão, brocas, gaze, qualquer instrumental que a gente precisar, né, transportar, colocar de uma vasilha para outra. Então, essa é a pinça que a gente mais utiliza. Escavador de dentina ou colher de dentina. Auxilia na remoção da dentina cariada, possui tamanhos variados e ponta ativa. Então, gente, escavador de dentina ou colher de dentina. Como o próprio nome diz, colher, a pontinha dela, a ponta ativa, parece uma colherzinha. Essa aqui minúscula, e a gente tem vários tamanhos também. Então, remoção da dentina cariada. Então a cárie, gente, ela vai amolecer no dente. Depois que ela faz um buraquinho ali no dente, que furou o esmalte, ela vai amolecendo a dentina. Então, antes da gente entrar com a broca, a gente entra com essa colherzinha de dentina, porque o tecido ele tá mole. Então a gente vai com aquela colherzinha lá dentro e vai curetando, e vai tirando o tecido mole. Então a gente tira e limpa numa gaze. Tira o tecido mole e limpa numa gaze. Então a gente vai tirando tudo com aquela colherzinha lá dentro. Depois que a gente tirou tudo, que começou a ficar duro, que quando você passa a colher de dentina lá dentro, você escuta o barulhinho fazendo crack. Tá dando para vocês ouvirem? Fazendo um barulho rígido. Então, quando começou a fazer o barulho rígido, é porque começou a chegar na dentina saudável. Aí, o que o dentista faz? Entra com a broca e acaba de remover o tecido cariado rígido, tá? O Hollenbeck. Hollenbeck é um esculpidor, tá? Muito utilizado. Por quê? A gente utiliza ele para fazer um curativo no paciente.
Então, esse Hollenbeck, utilizado na colocação de material na cavidade dental e para escultura. Então, se eu estou lá no exame clínico e quero já fazer um curativo, né, que muitas vezes a gente faz, eu vou usar esse instrumental. Então, eu vou pegar o material que eu quero colocar ali no curativo, né, e vou fazer já uma escultura. Quando a gente faz uma restauração de um dente, gente, a gente tem que procurar devolver a anatomia natural daquele dente, como ele era naturalmente. Né? Por isso que é importante a gente conhecer muito bem a anatomia do dente natural. Porque quando você colocar lá, fizer o curativo, você tem que deixar ele no nível dos outros, né? Com um sulco igual dos outros. E isso é feito com esse instrumental, tá? Geralmente com o Hollenbeck. A gente tem outra espátula para inserção de material. É a espátula de inserção, utilizada na colocação de material na cavidade, tá? O Hollenbeck, ele possui a ponta dele perfurante. A espátula de inserção já não possui, ela é retinha nas pontas, tá? A gente tem espátula de inserção, gente, com teflon. Sabe aquele teflon antiaderente? Para quê? Na hora que a gente for colocar o material no dente, para ele, às vezes a gente coloca o material lá no dente, faz a escultura bonitinha, na hora que a gente vem, o material vem junto, dá vontade de chorar. Então, os instrumentais, às vezes, que tem teflon, ou que são folheados a ouro, tem alguns que são folheados a ouro, ele evita que o material que a gente está colocando no dente fique preso no instrumental e venha junto, tá? Instrumentais para procedimentos diversos. Então, a seringa Carpuli, utilizada para anestesia. Então, a gente se refere a ela no consultório, geralmente como Carpuli. Então, o dentista vai pedir, pega para mim a Carpuli. Então, a Carpuli é a seringa anestésica, tá? Nem o ASB, nem o TSB anestesia, é apenas o dentista que vai anestesiar. Mas a gente tem que conhecer os tipos de anestesia, os tipos de anestésicos. E quem monta a Carpuli, né, são vocês. Então a gente tem que saber montar, né, o tubete aqui anestésico, montar e desmontar a seringa, tá? E a gente tem dois tipos de seringa. A gente tem essa seringa, que é a seringa dobrável, onde eu puxo o êmbolo dela para trás e ela dobra, tá? E eu venho e coloco aqui o anestésico, o tubete. E a gente tem a Carpuli dobrável também. Eu tenho duas dobráveis aqui. A gente tem algumas Carpulis que ela não dobra, ela possui uma abertura maior aqui no meio, onde a gente coloca o tubete aqui pelo meio mesmo, tá? A espátula 24 é uma espátula de manipulação, utilizada para espatular vários materiais, né? Todo material que a gente usa, uma placa de vidro, precisa de uma espátula. Então poderia ser espátula 24, né, para manipular, pode ser uma espátula 36, pode ser uma espátula 70. Então essa numeração vai indicar o tamanho da espátula. E a placa de vidro, com o uso da espátula, serve para manipulação de materiais, possui espessuras variadas, tá? E usa também diversos procedimentos. Também deve ser esterilizada e é embalada separadamente, geralmente. Potdapen. Gente, o Potdapen são potinhos pequenos, recipientes para colocação de materiais como flúor, resina acrílica e outros. Pode ser de vidro, plástico ou silicone. Então é desse tamanhozinho. Então serve para vários produtos. Então as bandejas metálicas, né, base onde são depositados os instrumentais, variam de tamanho conforme a utilização. Instrumentais para isolamento absoluto do campo operatório. Primeiro instrumental, arco porta-dique ou arco de Young, tá?
você pode ouvir um dentista referindo com os dois nomes. É onde será colocado o lençol de borracha. Pode ser de metal ou de plástico. E ele vai ficar como? Vai ficar com essa borracha. A gente vai prender essa borracha nele, que é o dique de borracha. Então, arco, porta, dique. Dique e o arco, tá? Perfurador de lençol de borracha. Então, vamos entender, ó. Esse, o arco, porta, dique. Ele vai ficar com essa borracha nele. Nós vamos prender essa borracha aqui. Então, olha, tá preso. Através desses ganchinhos que tem, só da gente puxar, a gente puxa, estica um pouquinho, solta em cima dele que ele fica. Tá vendo? Então, você faz em cada um. Só de puxar e soltar ele fica. Então, com ele em cima da mesa esticadinho, eu boto em cima da mesa, vou puxando e prendendo nas laterais. Ok? Aí, o que você vai fazer? Por exemplo, aqui, vamos fingir que seja a boca do paciente. Então, eu vou colocar dentro da boca e vou pressionar. Na hora que eu pressiono, vocês estão conseguindo ver os dentes embaixo? A marca deles? O que você vai fazer? Você vai pegar uma canetinha e vai vir marcando os dentes que você vai isolar. Agora você vai vir e vai perfurar essa marcação que você fez. Com o que você vai perfurar? Com o perfurador de lençol de borracha, que é esse alicate aqui. E ele é o perfurador. Então, o que você vai fazer? Agora, onde foi marcado, você vai vir perfurando. Você vai vir com ela aqui e vai furar todas as marcas que você fez com esse perfurador. Então, esse é o perfurador de lençol de borracha. Já vimos o arco, vimos a pinça perfuradora e agora a pinça porta-grampos. A pinça porta-grampos, gente, é essa pinça aqui, que a gente vê ali no slide, tá? Como o próprio nome diz, ela serve para levar o grampo na boca do paciente. Então, a gente pega o grampo, abre o grampo, leva na boca do paciente, que vai ser difícil de acomodar, mas vai dar, e coloca ele na junção do dente com a gengiva. Ele fica dessa forma, tá? E ele vai segurar o lençol de borracha, tá? Esse aqui é um grampo de dente anterior e a gente tem os grampos de dente posterior. Então, o grampo prende o lençol do dente, varia de tamanho e forma para adaptar conforme a anatomia do dente. Podem ser com ou sem asa. Então, o que é a asa, gente, no grampo? Olha aqui tem algumas ilustrações de grampo. Esse grampo aqui, tá vendo que ele tem uma aba para cá? Isso aqui é a asa, é um grampo de asa, tá? Tem esse aqui, é um grampo de asa? É também um grampo de asa. Esse aqui, por coincidência, também é um grampo de asa. Aqui tem 3 grampos de asa. Mas eu tenho grampo que não tem asa. Por exemplo, esses grampos aqui. Tá vendo que eles não têm aquela orelhinha? Tá vendo? O que isso vai influenciar para mim? No que eu acabei de falar com você. Eu só consigo levar o grampo já preso aqui no lençol se for um grampo de asa. Então eu pego aquela asa, prendo ele aqui, ele vai ficar preso nele, e aí eu levo tudo junto na boca do paciente. Então aí eu vou fazer a perfuração com o 5º furo. Se for usar um grampo sem asa, eu vou pôr por cima, eu não consigo levar ele junto. Entendeu? Então, a asa quer dizer isso. Quer dizer se ele vai estar preso no isolamento ou não. Aplicador de hidróxido de cálcio, ou porta de cal. Às vezes você pode encontrar alguém aí chamando esse instrumental também de porta de cal ou até de insersor de hidróxido de cálcio. Ele é utilizado para inserir a pasta de hidróxido de cálcio na cavidade do dente. Então, na verdade, ele é utilizado para inserir e para manipular o hidróxido de cálcio. A gente já usa o próprio instrumental para manipular. Como o hidróxido de cálcio é uma porção pequena que a gente usa geralmente, trata-se de um instrumental com 2 pontas ativas. Ele possui 2 pequenas esferas nas suas pontas ativas, na extremidade.
Então é com essa esferinha ali na ponta que a gente manipula, né, o hidróxido de cálcio e leva ele até a cavidade. E a gente tem os condensadores. São utilizados para adaptar o material restaurador na cavidade. Então, os condensadores são condensar, quer dizer apertar, prensar. Então, para eu prensar alguma coisa dentro da cavidade, material restaurador, eu tenho que estar com um instrumental que tenha superfície plana, né? Porque se ele for arredondado, quando eu pressionar, vai sair para as laterais, ele não vai socar lá dentro. Então, os condensadores têm a superfície plana. Então, são utilizados para adaptar materiais restauradores na cavidade. Possui tamanhos e formatos variados da ponta. Nós temos os esculpidores, que o mais utilizado, a gente já viu até anteriormente lá no material de exame clínico, que é o Hollenbeck 3S, por exemplo, que está exemplificado aqui. E nós temos os brunidores. Brunir, gente, quer dizer alisar. Então, olha só, o material que a gente usa para uma restauração de amálgama. A gente condensa ele, soca o amálgama lá dentro. Então, é esse instrumental que tem a superfície plana. E depois a gente vem e dá um liso por cima. E a gente dá um liso com o instrumental que tenha a ponta lisa ou cônica. Então vamos para o porta-amálgama. Gente, quando eu falo de amálgama, vocês têm em mente que é aquela restauração prateada? E a gente tem, hoje em dia, duas formas de apresentação da amálgama. A gente tem um que é em cápsula, vocês vão ver na aula de amálgama. Então ele vem numa cápsula, a gente coloca um aparelho, o aparelho manipula aquela cápsula, ele bate ela lá dentro. Lá dentro ele vai misturar os componentes do amálgama. Na hora que você abre a cápsula, lá dentro tem uma pasta prateada. Então aquela pasta prateada, o que você vai fazer com ela? Você vai virar aquela pasta no pote d'água e com o porta-amálgama, você vai carregar esse amálgama que está aqui. Como? Você vai pressionar a ponta do porta-amálgama sobre aquela pasta. Então ela vai entrar aqui para dentro do porta-amálgama. Então você vai apertando. Quando você vê que não está entrando mais, né, você entrega para quem for utilizar. Então a pessoa vai pegar o porta-amálgama, vai lá no dente, na cavidade que já está pronta, na cárie que foi removida, vai fazer o quê? Vai injetar ela lá dentro. Porta-matriz, usado para prender a matriz metálica ao dente. Bom, então vamos por partes. Primeiro a matriz. O que é matriz, gente? Matriz é essa fita de aço, ela é de aço inox, tá? Isso é a matriz. Porta-matriz, olha lá, tá vendo? Igualzinho na ilustração. Então você vai puxar, vai cortar o tamanho que você precisa. Então ele é utilizado, a matriz de aço, ela é utilizada para a restauração de amálgama. Como? Vamos supor que esse aqui seja um dente. Esse dente deu uma cárie aqui em cima e essa cárie acabou extravasando aqui para o lado, perdeu essa parede aqui do lado também, tá? Não ficou só em cima. Quando é uma cárie, gente, que está só assim por cima, é uma maravilha, é uma alegria, porque ele é fácil de restaurar. Você põe o material aqui dentro, condensa, faz a escultura, beleza. Mas quando perde uma parede, aí você tem que reconstruir aquela parede. Então já é mais complicado. Se você coloca o material aqui e condensa, você põe aqui, ela sai aqui. Não é verdade? A parede aqui está furada também. Está dando para visualizar, gente? Então, o porta-matriz é justamente para não deixar esse material escapar. Então, esse aqui é o porta-matriz. Depois eu vou mostrar para vocês na prática como que a gente põe e tira a matriz de aço daqui. Tá? Essa matriz ela é descartável. Então, a gente coloca aqui a matriz, abrimos, né, deixa uma folga boa. Vamos lá no dente do paciente, né, no dente que perdeu, né, que está com a cárie e perdeu uma das paredes. Abraçamos o dente e a gente vem cá e vai torcendo
essa rosca da frente e ela vai fechando, tá vendo ela fechando? Pronto, ela fica firme. Agora eu posso condensar o meu material em cima que ele não cai mais para o lado, não é verdade? Então a porta-matriz e a matriz serve para isso, para essas restaurações em que a gente perdeu a parede lateral. Essa é a pinça Miller, ou pinça para carbono. Carbono toda vez que a gente acaba uma restauração, a gente deve verificar a oclusão do paciente. Então, quando acaba uma restauração, o dentista, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o carbono, vai colocar no local da restauração e vai falar com o paciente: abre, morde, abre, morde, abre, morde. Vai fazer isso, a princípio, num M-arco inteiro. M-arco é o quê? Um lado. Então, se tiver tudo certo, o que vai acontecer? O carbono vai marcar todos esses dentes em alguns pontos, porque todos os dentes têm que tocar, têm que encostar. Se acabou a restauração, a gente coloca o carbono, fala abre, morde, e só no local da restauração está marcando, o que aconteceu? A restauração ficou alta ou ficou baixa? Ficou alta, né? Ela ficou mais alta que o resto dos dentes e não deixa os outros dentes tocar. Então, sempre o dentista vai fazer essa conferência de oclusão com carbono, tá? A gente tem essa pinça que é própria. Essa pinça, ela trava sozinha. A gente aperta ela aqui, ela abre invertida, ela abre assim. Na hora que você aperta, ela abre. Você põe o carbono ali, você solta a pinça, ela trava o carbono. Então a gente vai com essa pinça colocando no dente do paciente, na mordida. A espátula para resina, utilizada para inserção da resina no dente. A ponta ativa possui variações de formato e tamanho. Tá? Então, está aqui uma espátula de inserção. Essa aqui é a espátula 1, essa de cima. Nós já até vimos ela anteriormente. E aqui uma espátula própria mesmo para resina, né? Com as pontas folheadas a ouro. Então, vamos começar aqui com os instrumentais para cirurgia. Então, vamos começar aí pelo cabo de bisturi e lâmina de bisturi, usado para fazer incisão. Então, a cada procedimento, a gente troca a lâmina, né? A lâmina é descartável. Destaca periósteo, ou sindesmótomo, usado para separar os tecidos moles, a gengiva, do dente e do osso. Possui vários modelos. Então, quando a gente fala de cirurgia no consultório, gente, é principalmente exodontia, extração de dente, é o que a gente faz muito no consultório. Então, esse instrumental ele vai servir para quê? Para separar o tecido mole do dente. As alavancas. Gente, as alavancas são usadas para extração, para exodontia, tá? Mas às vezes a gente consegue extrair um dente só na alavanca, né? A alavanca, a gente apoia, enfia ela entre um dente e outro e gira. Aí o dente sobe. Tá? Ele tem que ter um apoio do lado da alavanca. Se ele não tiver o dente do lado, tem que ser só no fórceps mesmo. E nós temos os fórceps, né, que são os alicates, igual você falou, utilizados nas extrações dentárias, possuem vários formatos. Há ainda fórceps especiais e infantis. A gente tem os afastadores. Quando você está atuando numa cirurgia, você usa muito o afastador. Então, afastador de bochecha, lábios e língua, usado para afastar o tecido do campo operatório. Possuem vários formatos. Pinça hemostática, para apreensão de vasos e tecidos. Existe curva e existe reta. Então, para que ela serve? Se durante uma cirurgia, o dentista acidentalmente cortar um vaso na boca do paciente, e se por maior azar ainda, cortar uma artéria. As artérias, gente, é onde o nosso sangue corre com maior força, com muita força. Então, se eu corto uma artéria na boca quando eu estou fazendo a cirurgia, é muito sangue que sai. Então, como que a gente resolve isso?
com essa pinça aqui, essa pinça hemostática. Né? Hemo quer dizer sangue, estática é parar, então para parar o sangramento. Eu vou lá, identifico aquela artéria ou aquela veia, pinço e trava, ela tem uma trava. Travo e deixo travado. Então essa pinça ela tem que estar à mão numa cirurgia. Se eu cortar o vaso, vai ser com essa pinça que eu vou travar. Tá? Pinça hemostática que chama. Então a pinça hemostática é muito parecido com o porta-agulha. Então esse aqui, gente, é o mais utilizado, Mayoega. Então a pinça porta-agulha, sem agulha, não serve para nada. Então a gente tem as agulhas hoje em dia, gente, elas são montadas, são prontinhas. Tesoura. Tesoura é difícil da gente identificar, né? Então, tesoura tem de tudo quanto é tamanho no consultório. Serve para cortar o tecido humano, bem como fio de sutura e outros. Variam de forma e tamanho dependendo da sua aplicação. Gente, essas tesouras são muito afiadas. Para a gente remover uma sutura, é tesoura e pinça, tá? Então, dando sequência aos instrumentais para cirurgia. A gente tem o cinzel, utilizado para remoção de osso. Gente, esse cinzel, coisa mais horrorosa a gente vê o uso dele. Vocês conhecem talhadeira de obra? Você conhece? Talhadeira, você conhece, né, Daniel? A gente pega o martelo, pega a talhadeira com a ponta afiada, parece uma chave de fenda assim, e vai bater alguma coisa, uma madeira, alguma coisa assim, para arrancar uma partezinha de plástico para amortecer um pouquinho a batida. Então tem várias situações que usa. Às vezes para enxerto ósseo, quando a gente precisa colocar o osso em alguma região, o mento aqui é uma região doadora de osso. Então a gente pode, e a forma de acesso que a gente mais usa, entra com a bisturi aqui por dentro, baixa aqui a boca aqui do paciente, chega no queixo dele. Abre o músculo, que aqui tem músculo, pode ser aberto com aquela tesoura romba. Chega aqui e a gente pega o cinzel e arranca aqui uma lasca de osso. Lima para osso. Gente, a lima para osso é utilizada para remodelar o osso. Dá para enxergar, gente? Como é que ela tem uma serrinha na ponta aqui? Por exemplo, a gente vai fazer... Um paciente, ele perdeu já vários dentes e vai fazer uma prótese total. Então, ele ainda tem lá, por exemplo, 3 dentes. A região onde ainda tem dente, ele fica mais alto um pouquinho. A gente extrai os dentes e a gente olha o plano da boca do paciente e a gente vê aqueles altinhos dos dentes, onde estavam os dentes. Então, é ideal que a gente aplane aquilo, que fique tudo certinho, nivelado. Então, com a gengiva aberta e o osso exposto, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa lima, segurar o paciente, vou raspar aquele osso para poder nivelar, tá? É bem bruto o negócio, vamos dizer assim, tá? É um serviço, né, de ortopedia mesmo. Cureta para alvéolo, usado para limpar o alvéolo após a extração. Só que é grande, tá? Então ela serve para quê? Quando a gente extrai o dente, ficou lá o alvéolo. Então ali no fundo, às vezes a gente tem que curetar, tem que limpar um pedacinho de osso. Então a gente entra com esse instrumento, a gente enfia lá dentro do alvéolo, onde tirou o dente, e sai raspando. Então sempre depois, até nervoso, faz aquele barulho de osso. É horrível. Então, sempre depois da cirurgia de exodontia, a gente utiliza esse instrumental. Sugador de sangue. Pode ser acoplado à bomba de vácuo, né, ou no próprio sugador da cadeira. Então, ele vai retirar o sangue da cavidade bucal. Esse é um cirúrgico metálico reaproveitável. Então, ele deve ser esterilizado antes da cirurgia, a gente embala naquela embalagem própria e depois da cirurgia a gente lava e põe para esterilizar, tá? Ele tem a pontinha aqui rosqueável, facilitar a limpeza, tá? Então a gente lava ele aqui e põe para esterilizar, tá? Pinça goiva,
utilizada para remoção de osso também. Gente, a pinça goiva parece muito com o fórceps, mas o que difere nele principalmente é que ele tem essa mola no meio, tá? Ele parece muito com o fórceps 69, tá? Só que o fórceps 69 não tem essa molinha, nem o fórceps tem essa molinha, então facilita na identificação. Então isso aqui é a mesma coisa, extrair um dente, tá uma ponta de osso alta, eu vou com isso aqui lá e quebra aquela ponta de osso, arranca ela fora, né? Tem que saber usar, tomar cuidado. Cubeta de cirurgia, ela é grandinha, no tamanho assim, de uma palma da mão. A gente utiliza geralmente para colocar, às vezes, soro fisiológico nele, para puxar na seringa. Às vezes a gente utiliza para colocar tubete anestésico. O tubete anestésico, ele não vem estéreo. Então, às vezes a gente pega uma gaze com álcool, põe aqui dentro, encharcada de álcool, e põe as pontas do tubete que vai ficar para a agulha dentro dele, para não haver contaminação. Então é uma vasilha que a gente usa, pode usar para várias finalidades numa cirurgia. Então vamos dar sequência aqui e ver também os instrumentais de periodontia. O instrumental mais utilizado em periodontia, gente, não tem jeito de fazer periodontia sem ele, a sonda milimetrada. Então, a sonda milimetrada, diferente da sonda clínica, né, da sonda exploradora, ela não tem as pontinhas perfurantes. Então, essa sonda a gente utiliza para medição do sulco gengival. E a gente tem mais uma sonda. Aqui são os 3 tipos de sonda que a gente tem, tá, gente? A sonda exploradora, a sonda milimetrada e a sonda para furca, utilizada para medição da bolsa vertical em furca. Gente, o que é furca? Furca é o seguinte: os dentes que possuem 2 ou 3 raízes, a união das raízes chama furca. Então, é utilizado para a gente medir se a bolsa está chegando até na furca. Então, quando tem uma retração gengival grande que está expondo as raízes dos dentes que possuem 2 ou mais raízes, a gente pega essa sonda, enfia nessa região de furca, onde as raízes se encontram, para ver até onde que ela está indo, né? Se ela vai entrar só a pontinha ou se ela vai atravessar toda, se está toda a região de furca, está sem osso. As curetas periodontais, utilizado para a retirada de cálculo dentário. A numeração varia de acordo com a região da arcada. Então essas curetas, a gente adapta a cureta no dente. Então a gente vem aqui, encosta ela no dente e vai fazer assim, vai puxar e vai arrancar aquela pedrinha que está agarrada ali, tá? E aqui a gente tem um gengivótomo, usado para corte da gengiva. Ele é como se fosse até um bisturi e ele tem corte dos 2 lados. Então serve, eu quero cortar a gengiva. Se eu quiser fazer aqui, acompanhar a gengiva, vamos supor que eu queira subir a minha gengiva, meu sorriso. Então eu apoio ele na gengiva e venho cortando, acompanhando o contorno, né? Se eu quero fazer um corte reto, apoio e corto. É como se fosse um bisturi, vamos dizer assim. Instrumentais para endodontia. Gente, o instrumental mais utilizado na endodontia ainda é a lima endodôntica, né? Esse instrumental coloridinho, pequenininho, né, que tem uma numeração, a gente vai entender a numeração delas hoje. Então, para que serve a lima? A lima a gente introduz dentro do canal do paciente, né, do canal do dente, né, que o paciente estiver tratando, para a gente tirar o conteúdo que está lá dentro, né, que são os nervos, os vasos sanguíneos. Então as limas são utilizadas para preparar o canal do dente. Quando a gente vai tratar um canal, a gente radiografa aquele dente que nós vamos tratar e a gente pega a radiografia e com a reguinha endodôntica a gente vai lá e mede o tamanho da raiz do dente que a gente vai tratar. Mede ele da coroa até a ponta da raiz. A lima, gente, que a gente vai introduzir lá dentro para tirar o que está lá dentro, ela não pode ultrapassar
o dente, ela não pode ir no osso do paciente. Se ela chegar até o osso do paciente, vai levar a contaminação para o osso, vai causar uma infecção no osso. Então tem que levar a lima até na pontinha lá do dente, mas sem ultrapassar o dente. Então com a reguinha, eu vou medir o dente. Então vamos supor que o dente tem aqui 15 milímetros. Vamos supor que o dente tenha 15 milímetros. Medir na radiografia tem 15 milímetros. Então o que eu vou fazer? Vou baixar o meu stop, vou enfiar ele aqui dentro da reguinha até que chegue nos 15 milímetros. Chegou nos 15 milímetros. Então quando eu introduzir a lima dentro do dente do meu paciente, eu vou introduzir até a borrachinha. Eu sei que se eu passar da borrachinha, vai passar lá na ponta do dente. Deu para entender como é que funciona essa borrachinha? Então a gente mede, coloca ela aqui, vai ser o comprimento exatamente do dente que a gente vai trabalhar. Tamborel. Tamborel é o suporte para as limas, utilizadas durante o procedimento. Então é um potinho, né, com uma gazezinha, e a gente vai fincando as limas aqui. Certo? Então o tamborel é esse potinho onde vão as limas. Tá? Às vezes a gente põe um algodãozinho aqui. Ok? Os espaçadores digitais. Parece muito com a lima, gente, espaçador digital. Só que o espaçador, ele não tem a rosca como se fosse um parafuso. Ela é lisinha, tá? E para que serve o espaçador digital? Então, olha como é que funciona. A gente entra com a lima, tira o conteúdo do canal. Então, depois que o canal está limpinho, a gente vai preencher ele com esses cones. Então, a gente introduz o cone dentro do canal, pegamos o espaçador, que é esse parecido com a lima, só que é lisinho, ele não tem serrinha nele, e a gente enfia dentro do canal para quê? Para ele chegar bem o cone de gutta-percha para o canto das paredes e a gente conseguir enfiar outro cone lá dentro. Então a gente enfia outro cone, vem e insere novamente o espaçador lá dentro, até não caber mais cone dentro do canal. O canal não pode ficar com espaço vazio dentro dele. Estão entendendo como funciona o espaçador? Então a diferença dele é que não tem a serrinha, tá? Extirpa-nervo, utilizado para remoção da polpa radicular. Então a ideia é o quê? A gente entra primeiro com extirpa-nervo, tenta tirar o nervo inteiro lá de dentro. Depois a gente entra com a lima e vai limpando tudo que está lá dentro. Vaso sanguíneo, resto de sangue, vai limpando ele bem lá dentro. Depois que a gente limpou bem o nervo lá dentro, a gente começa a colocar os cones de gutta-percha. Quando a gente coloca os cones lá dentro, a gente vai enfiando lá dentro o espaçador para poder criar espaço para os cones, tá? E nós temos o calcador, utilizado para remoção da gutta-percha em excesso. Pode ser calcador ou condensador endodôntico, tá? Não confunda com o condensador de amálgama. Vocês lembram do condensador de amálgama, gente? Então, olha, mas tem a mesma função, tá? Só que esse aqui, nós vamos entrar com ele, esse instrumental, dentro do canal, para a gente acomodar a gutta-percha lá dentro e tirar o excesso. E as cânulas para irrigação de agulha hipodérmica. Utilizada para irrigação dos canais radiculares, possui vários calibres de agulhas. Então, gente, é isso daqui. Tá? A gente coloca isso aqui na ponta da seringa e a gente vai irrigando o canal, tá? Então vamos agora para o terceiro e último capítulo de instrumentais. Instrumentais para prótese. Moldeiras. Usados para se inserir o material de moldagem para ser levado à boca. Possuem vários tamanhos, podem ser lisas ou perfuradas, total ou parcial. Cada modelo tem uma indicação de uso. Então aqui, ó, na ilustração a gente está vendo o quê? As moldeiras perfuradas, que são as mais utilizadas. Então, a gente tem de metal e tem de plástico, tá? Quando a gente vai trabalhar com uma moldeira, com certeza a gente vai precisar disso daqui. O que é isso daqui? Grau de borracha ou cuba de borracha. Geralmente a gente chama de grau de borracha.
Então a gente vai usar esse grau de borracha quando a gente for espatular o alginato, que é um material de moldagem que a gente mais utiliza no consultório. Então a gente utiliza o grau de borracha para a gente manipular o alginato. Então a gente vai moldar o paciente. Depois que moldou, o que a gente tem que fazer? O modelinho de gesso. Então a gente vai usar um outro grau de borracha para a gente manipular o gesso e verter o gesso na moldagem. Então a gente vai manipular aqui o gesso, vai vir e vai verter, a gente fala verter, né, virar o gesso na moldagem. As espátulas podem ser de metal ou de plástico. Então essas são as espátulas para cuba de borracha. Então a gente tem ela de plástico e temos ela de metal. Geralmente a gente usa a de plástico para o alginato e a de metal para o gesso. Faca para gesso, usada para fazer pequenos recortes e acertos no modelo de gesso. Então, não quebrando, correndo tudo bem, você tirou o gesso daqui, ele sempre fica com umas bordas no modelinho de gesso. Então a gente pode ou acertar essas bordas num recortador de gesso, que é um disco que a gente tem, onde a gente vai recortando, ou você pode recortar ele na mão, na faca, que dá muito mais trabalho. Nem todo consultório tem um recortador de gesso. Então a gente tem essa faca de gesso. Por quê? Você vai pegar o modelinho de gesso e vai tirar as arestas que ficou, as bordas que ficaram nele. Esculpidor Lecron. Tem diversas utilidades em procedimentos protéticos. Então esse instrumental, ele não é utilizado diretamente na boca do paciente. Ele é utilizado no laboratório quando a gente vai esculpir um dente, né, quando a gente vai preparar uma prótese. Então ele tem esse aqui no meio, ó, ele por inteiro. Na ponta a gente tem tipo uma faquinha, e na outra ponta a gente tem como se fosse um disquinho. Tá? Então é para procedimentos protéticos, a gente não usa ele diretamente na boca do paciente. Nós temos o saca-prótese, utilizado para remover próteses na boca do paciente. Possui pontas ativas variadas. Gente, o saca-prótese é para remover prótese fixa. Então a gente posiciona esse ganchinho na base da prótese e a gente faz isso daqui, ó. Vai batendo até a prótese arrancar. É uma coisa assim bem arcaica, mas funciona muito bem quando a gente quer tirar uma prótese, tá? Uma prótese fixa. Então esse aqui é o nosso saca-prótese. O paquímetro, utilizado para medir a dimensão vertical do paciente em procedimentos de prótese total ou parcial removível, para medir a espessura de próteses unitárias. Então aquela reguinha, né, utilizada para várias finalidades. É o paquímetro. Instrumentais para implante. Afastador com cabo tipo Branemark, utilizado para afastar lábio superior ou inferior. Então, gente, quando nós estamos fazendo um implante, né, é impossível a gente fazer um implante sozinho. Então, o dentista tem que estar ou com outro dentista, ou com ASB, ou com TSB. Então, o afastador é um instrumental que a gente vai usar o tempo inteiro num procedimento de implante. Nós temos o condensador ósseo, ou batedor. Promove a fratura e a condensação óssea, depende do uso que você está destinando a ele. Quando você vai fazer um enxerto ósseo, passar de um lugar para outro, né, você pode usar de um lado e bater para poder retirar o osso. Depois, você colocando o osso no local, você pode usar, né, o condensador também para condensar o osso no local. A gente tem um osso que ele é em pó, a gente mistura ele no sangue, a gente faz uma camadinha e coloca no local. Então, para acomodar aquele osso no local do implante, a gente usa o condensador. Chave T, fixa reta, utilizada para colocação de implantes manualmente na região anterior. Então, o implante é o quê? Um parafuso. A gente vai parafusar aquele pino dentro do osso do paciente. Tá? E tem uma força correta que a gente deve parafusar aquele implante. Para isso, a gente tem uma catraca. Então, a catraca vai encaixar na chave e ela vai
não vai deixar que que o dentista faça uma força excessiva na hora de parafusar o implante. Então vai girar a chavinha, quando der uma força, né, suficiente, aí a chavinha ela gira em falso. Tá? Vocês vão ver esses instrumentais, né, em mãos, vão ter uma noção melhor. E a sonda calibrada, utilizada para determinar a distância entre implantes. Então, distância e profundidade. Então, a gente faz a cavidade com uma broca, né, ver se ela está do tamanho correto do implante. Então, essa sonda calibrada serve para a gente fazer as medições de distância entre implante e de cavidade. Está vendo que ela tem aqui essa parte de cima, onde a gente vai medir a distância entre um implante e outro, certo? E aqui a gente mede a profundidade da cavidade que a gente faz para colocar o parafuso. Instrumentais para ortodontia. Então nós temos alicates utilizados para modelar os fios ortodônticos. Possui vários modelos que desempenham funções específicas. A gente tem alicate com ponta reta, com a ponta redonda. Colocador de elástico, utilizado para colocar ou remover os elásticos nos brackets. Então a gente tem um instrumental específico. Ele faz essa voltinha, a gente coloca a borrachinha aqui esticada nele, vai lá e coloca no bracket do paciente. Tá? Isso aqui para a gente remover. Uma ponta aqui para remover, outra ponta para colocar. Esse instrumental aqui são duas pontas para colocação de bracket. E a gente tem a pinça para colocar brackets, utilizado para colocar os brackets no dente. Então a gente aperta essa pinça aqui no meio, ela abre, a gente prende o bracket, coloca nele a resina, vem e cola no dente. Tá? Instrumentais para odontopediatria. Os instrumentais utilizados em odontopediatria têm o mesmo formato dos instrumentais para adulto, porém tem tamanho reduzido. Então a gente tem sondas menores, colher de dentina menor, porta-hidróxido de cálcio. Então eles não têm nomes diferentes, tá? São os mesmos instrumentais, porém menores. E por fim as brocas, né, que a gente usa o tempo todo no consultório. Utilizado para fazer desgastes nos dentes e polimento. Possui vários tamanhos, formas e funções. Podem ter a ponta ativa diamantada ou de aço, carbide. Então é importante a gente saber diferenciar uma broca diamantada de uma carbide. E é fácil de perceber. Olha aqui, gente, a diamantada, ela possui realmente diamantes colados na ponta dela. É como se fosse uma lixa na ponta dela. Tá vendo? Olha. Já a carbide, ela possui várias lâminas. Então, quando você for comprar, né, ou pegar uma broca, então um dentista pode pedir, pega uma diamantada, ou senão pega uma carbide. Então você tem que saber diferenciar uma da outra. A gente tem vários formatos de broca. Cada broca, gente, ela tem uma numeração. Então quando a gente vai comprar, geralmente a gente fala pela numeração da broca, tá? Nossa. Tem que decorar? Não tem que decorar, não. Geralmente a gente olha no catálogo mesmo. A gente quer uma esférica, a gente vê lá no catálogo uma esférica. Às vezes a gente até tem no consultório. Mas as que a gente mais usa, a gente acaba decorando. A ponta de chama, né? Aqui são duas diamantadas, pera. Aqui uma cônica, né? Uma cônica carbide e uma cônica diamantada. A gente mais usa é diamantada mesmo, tá? E a gente tem as brocas de polimento, né? Então essas daqui são brocas para resina, para polimento de resina composta. Gente, essas brocas de acabamento e de polimento varia muito, às vezes de marca para marca, elas podem variar de cor, de formato. Então a gente acabou de fazer a restauração,
a gente vem e passa essa broquinha, né, com motorzinho, lógico, para tirar a aspereza, para aumentar o brilho, tá? Então tentem memorizar, que se, né, você precisar, eu te pedir, você saber como é que ela é. Porque depois que tiver no uso, ela não vai estar mais com a embalagem escrito, né? Aqui tem, ó, para resinas compostas. Depois ela não vai ter mais. Nós temos as brocas para polimento em cerâmica. O que é cerâmica? É aquela restauração de porcelana, né? Aquela peça de porcelana. Então elas têm de várias cores, tem marrom, verde, branquinha. Também vai variar o grau de abrasão delas, né? Se a gente quer desgastar mais ou se a gente quer desgastar menos. Nós temos as brocas para polimento dental. Gente, polimento dental é limpeza que a gente faz no paciente. Né? A gente faz muito no consultório. O TSB faz. Então, são brocas que vocês têm que memorizar. Então, essas aqui na esquerda são as escovas de Robson. Então, a gente vai colocar ele no contra-ângulo, né, que é o motorzinho que a gente tem. Vamos passar essa escovinha numa pasta profilática. Limpeza chama-se profilaxia. Então, a gente vai passar ela numa pasta profilática, parecido com uma pasta de dente. E vamos lá na boca do paciente e vamos acionar o motorzinho e vamos passando de dente em dente. Então, a gente vem dando polimento de dente em dente. Secou aquela pasta, vai lá no pote DAP, geralmente a gente põe a pasta dentro do pote DAP, vai lá no pote DAP e continua. Vai limpando dente por dente, vai fazendo um polimento no dente. Então, vocês podem fazer tanto com a escova de Robson, quanto com a taça de borracha. Tá? A taça de borracha, mesma coisa, a gente vai passar ela na pasta e vai passar no dente do paciente. Tá? Nós temos as brocas para polimento de metal. Tá? Utilizado para a gente polir restaurações metálicas, para polir amálgama. Então, gente, elas sempre vêm nas cores de marrom, verde e azul. Então, a gente começa utilizando a marrom, que é mais abrasiva, depois a gente passa por uma verde e finaliza com a azul. Sempre a gente segue essa sequência para polimento. Tá? Temos as pontas Enance para polimento de resina. Dá um brilho muito bacana na resina, tá? Então ela vem também nesses formatos, né, de cone e taça e disco. Geralmente vem o kitzinho. Nós temos as brocas, gente, né, a Gates Glidden, utilizadas em endodontia. Então a broca Gates, ela é utilizada no tratamento endodôntico. Então, ela vai substituir a lima também. Né? Um endodontista, para trabalhar com ela, tem que tomar muito cuidado para não perfurar o canal. Então, a gente tem a Gates e temos a Largo. As duas têm a finalidade de instrumentar o canal. Uma diferença entre a Gates e a Largo é que a Largo não possui corte na ponta. A Gates possui. Tá? Temos a Lentulho, também endodôntica, possui também diâmetros diferentes. E nós temos a Endozer, que serve para quê? Para abertura do canal antes da gente fazer a instrumentação. Gente, essas brocas de tungstênio, elas são muito grandes. Elas não são usadas dentro da boca. Tá? Essas brocas de tungstênio, elas são utilizadas fora da boca. Por exemplo, tem uma prótese que a gente precisa de tirar alguma ponta dela que está grande. Então, a gente vai fazer fora da boca do paciente. Então, a gente utiliza essas brocas de tungstênio, tá? Assim como as pontas abrasivas para desgaste. Tá? Também são grandes, não vão diretamente na boca do paciente. E o mandril. Mandril serve para a gente colocar discos na ponta dele. A gente pode colocar várias pontas no mandril, tá? Chamado disco de carborundum. Então a gente vai ver a montagem no laboratório. Isso aqui é um parafusinho. A gente tira esse parafuso, vem aqui e coloca o disco que a gente quer utilizar. Então isso aqui serve para vários tipos de discos,
e as pontas de borracha para polimento, tá? Para polimento de acrílico. E por fim a gente tem a broca de bate, que serve para a gente alargar o preparo endodôntico. Ela também não tem corte na ponta, então a gente abre o canal quando a gente precisa de acesso. Então, o que é o contra-ângulo, gente? Nós temos basicamente 3 peças de mão no consultório, 3 motores no consultório. Essa daqui que está na minha mão, gente, que é o contra-ângulo, tá? Para quem ainda não trabalha em consultório, eu acredito que esse aqui seja uma novidade. Então, o contra-ângulo, gente, ele tem essa chavinha aqui em cima. Tá? Para que serve essa chavinha? Mayara, para que serve essa chavinha aqui em cima? Você tem ideia? Alguém, gente? Para travar a broca. Então, o contra-ângulo tem essa chavinha aqui, que é para a gente tirar e colocar a broca. Tá? E a gente vai ver que a broca para o contra-ângulo, ela é diferente da broca para o micromotor, para a alta rotação. Tá? A broca que vai no contra-ângulo, ela tem um dente aqui em cima. Não sei se vocês já observaram aqui durante a aula, falando de broca, que algumas brocas tinham esse dente aqui em cima. Então, as brocas que possuem esse dente aqui em cima são as brocas para contra-ângulo. Então, eu coloco a broca aqui, venho aqui em cima e fecho a travinha. Agora ela entrou toda. Fecha a travinha, ó. Posso puxar que ela não sai. Então, acabado o atendimento, a gente tem que sempre tirar a broca. Tá? O ideal é tirar a broca e esterilizar. E o contra-ângulo, gente, já adiantando já um pouquinho da aula de equipamentos odontológicos, ele é composto de 2 peças. Essa peça de baixo é a turbina, ela que impulsiona esse motorzinho aqui de cima. Tá? E aqui em cima o contra-ângulo propriamente dito. Então a gente aperta aqui e encaixa. Então o contra-ângulo precisa da turbina. Tá? Então são 2 peças separadas, contra-ângulo e turbina. E a broca para o contra-ângulo vai ter sempre esse dentinho aqui em cima. Tá? E o que é o alta rotação? O alta rotação é esse motorzinho aqui, que ele é uma peça única. Tá vendo? Diferente do contra-ângulo, que são 2 peças. Ele não tem a parte de baixo que desencaixa. É uma peça única. Esse artista aqui é que faz aquele barulho característico de consultório, né, que a gente ouve de longe. Ele, é ele. Então, essa auto-rotação é o que a gente mais usa no consultório. E como o próprio nome diz, alta rotação. Esse motorzinho aqui, gente, é o que gira mais rápido, é o que corta mais. Tá? O contra-ângulo, ele gira mais devagar. Então, ele corta menos. Então, a peça reta, como o próprio nome diz, ela é reta. Não é diferente do contra-ângulo. O contra-ângulo não tem uma angulação? Né? A peça reta não tem essa angulação. Tá? Mas os 2 precisam de quê? Da turbina. Tá vendo que ela tem uma parte aqui para ser encaixada. Então as 2, a contra-ângulo e a peça reta, precisam da turbina. Tá? Então, para a peça reta, gente, nós vamos usar brocas longas, com a haste longa. Olha aqui, eu tenho na minha mão aqui uma broca cirúrgica para peça reta. E tem aqui na minha mão uma broca para alta rotação. Olha só, é fácil perceber o tamanho delas, né? A diferença de tamanho entre elas, não é? Então, o que vai diferenciar aqui a broca, se ela é para alta rotação, para o contra-ângulo ou para a peça reta, vai ser o tamanho. E o que vai diferenciar aqui, se é para o contra-ângulo ou para alta rotação, é esse dentinho que tem aqui.